a mais um episódio do nosso podcast aqui da Granja Viana. Ai que tudo! E hoje é uma honra de verdade receber 3 mulheres, mães granjeiras poderosas. Ana Carolina, mais conhecida como Cacá, Luciana Mello, que já é muito conhecida aqui, e Marina Vaz, que é mãe também aqui da nossa região. E elas se uniram e a gente vai falar sobre um tema super importante e presente, que é o racismo estrutural. E a gente vai começar com a Cacá, e eu queria que você se apresentasse para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre você. Show. Agradeço muito a oportunidade. De verdade, assim, do fundo do coração, você está abrindo uma porta muito importante pra gente aqui na Granja. E quando eu falo pra gente, eu me incluo, né? Sim. A família, a negritude toda, né? Eu sou mãe da Granja, sou moradora da Granja há 22 anos, tenho 3 meninos aqui, tenho 2 filhos por adoção. E aí o caçulinha, a gestação surpresa da vida. E o meu filho do meio é preto, é negro, né? Acho que é legal também a gente falar um pouco isso, dessa diferenciação do preto e negro. Mas ele é um menino que foi adotado, né? Entrou em casa com 11 meses e veio com uma história, né? Uma história gigante, como o mais velho também, obviamente, como o pequeno também tem. Mas ele veio com uma história e uma escola para mim, né? E é isso. Acho que por enquanto é isso. Vamos lá? Eu sou a Marina. Eu nem sei o que a gente precisa falar aqui agora. Eu sou uma mãe da Granja, eu moro aqui há 10 anos, né? Eu tenho 2 filhos, nenhum é preto. Mas eu tenho uma empresa que foi percebendo aos poucos algumas coisas ali quando eu comecei a contratar mais mulheres e mais mulheres. A minha empresa ela tem o propósito de só contratar mulheres. De forma remota e flexível. Então, são mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro. Que demais. E aí, a gente começou a ver alguns currículos ali e essas mulheres tinham, assim, formações absurdas e a experiência não passava de assistente. Elas nunca cresciam. E aí, E eu cresci numa bolha muito privilegiada. Muito cobertura em Ipanema, sabe? Minha mãe era uma Helena do Manuel Carlos. Adorei! Minha mãe, minhas tias, toda a família de Helenas ali. Eu acho que ele olhava para minha família e se inspirava. Então foi um despertar que veio vindo assim, tirando umas camadinhas de cada vez, até que aos poucos a gente foi acordando para algumas coisas com relação ao racismo. E aí, quando eu olhei para os meus filhos, eu falei, meu Deus, se a gente não fizer nada, a gente está perpetuando uma coisa muito perigosa, né? E muito violenta. Então, acho que foi aí que a gente começou a se conversar e a se mover aqui juntas. Maravilha. Legal. Eu acho que eu sou a mais velha da Granja, né? Eu sou Luciana Mello, sou artista. A gente mora aqui há 36 anos. Acabei de fazer as contas aqui. A gente achou que era 30 ou não. São 36 anos na Granja. Venho de uma família miscigenada, né? De japoneses e negros, né? Tenho 2 filhos negros também. E a Cacá, eu conheci a Cacá porque ela foi fono do meu filho e depois minha, né? E hoje uma grande amiga, assim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, que ela chama, eu vou. Aí ela falou, o que você faz com a gente de podcast? Faço, vamos. Onde ela tá, eu tô. E é muito legal, né? Porque essa união, né, com um propósito é muito bacana, né? Cacá, me conta um pouco do que você... a gente teve uma conversa, tudo surgiu a partir daí, de uma conexão através de uma professora, né, que alfabetizou a minha filha. Eu também vivo numa bolha, né, sou loira, enfim, venho de uma família onde estava conversando, inclusive, com elas antes da Luciana chegar, que a gente tem algumas atitudes racistas involuntárias, que estão lá, estão impregnadas no nosso dia a dia, sabe? E essa evolução é muito importante para a gente. Né? Então, falar sobre isso, e eu queria, Cacá, que você contasse um pouco do que você está vivendo, né, com seu filho, e esse propósito de vida que hoje você tem de falar sobre esse tema e mostrar para as pessoas como você está lidando, né, com bullying na escola, com racismo que acontece no dia a dia.
Conta um pouquinho mais Legal. sobre isso. Legal, eu tenho, assim, desde que o Dandan chegou, eu sempre tive muito forte que eu teria um filho negro, né? Não sei porquê, acho que eu sempre quis adotar, então eu sempre tive isso muito forte. E aí, quando nós fomos conversar no fórum sobre o nosso filho que estava chegando, eles contam toda a história da criança, mas não mostram a criança pra gente, né? Até a gente dizer que a gente quer ou que a gente não quer, né? E obviamente que eu já fui aceitando, independente de ouvir essa história ou não, eu já fui para ser mãe dele, né? E quando terminou a conversa que nós falamos queremos, posso ver a foto? E ela me mostrou a foto do Dandan. Cara, me emociona de lembrar, porque assim, eu falava, eu sabia, gente, né? para. Emocionante, é lindo. Meu Deus. Só que não foi nesse momento em que eu sabia e que ele estava lá e que ele estava me esperando, que eu olhei e falei, e agora? Né? É totalmente diferente de tudo que eu já vivi na minha vida. Eu tenho uma bênção de ser mãe, agora, pela segunda vez dele, mas eu tenho uma cartilha para fazer, para aprender, para começar, né? Eu não sabia, claro, meu mais velho já era um menino, então eu já sabia cuidar de menino, mas eu não sabia cuidar de pele, eu não sabia cuidar de cabelo, né? E eu fui descobrindo que é muito difícil, porque é muito diferente da gente. É muito, muito diferente da gente. E é difícil porque eu sempre tive outros cuidados, né? Eu sempre tive outros aprendizados. E aí, na medida em que eu fui só cuidando dele, tava fácil, né? Eu fui descobrindo o melhor hidratante, o melhor creme para o cabelo e tal. E aí eu fui para a escola. E aí ele era o único menino negro na escola. Até então, com crianças pequenas, eu não percebia, né, uma diferença, um olhar, não percebia. Mas eu tava com a antena muito ligada. Porque eu acho que a gente se coloca sempre no lugar da defesa, né? Só que eu sempre soube o que ia acontecer. Né? Eu sempre soube o que ia acontecer. Quando aconteceu o primeiro ato racista contra ele na escola, foi do melhor amigo dele na escola. Até hoje, o melhor amigo. Né? E aí, quando aconteceu, a diretora me ligou. Não, a diretora me ligou, eu não atendi. E a mãe me mandou um áudio gigante, a mãe do menino. Né? Cacá, aconteceu, eu tô sabendo. A escola já me ligou, eu tô super envergonhada, eu não sei o que eu faço, meu Deus. A gente não é racista, a gente não faz isso, a gente... E aí eu fui chorando do carro até a escola, cheguei na escola, a diretora me acolheu, me abraçou, queridíssima e tal, e eu olhei pro Dandan, ele estava brincando na quadra como se nada tivesse acontecido. Né? Então, as primeiras vezes que isso aconteceu com ele, foi muito tranquilo para ele, eu acho, né? Eu não sei o quanto isso ficou e o quanto isso vai aparecer, né? E ele era muito pequeno? Ele faz 3 anos, ele tinha 7 anos, 7 para 8. Né? Infelizmente, eu vou te dizer que isso fica. Tem ali uma marquinha. Isso fica por mais, porque criança age diferente, né? Tem um modo diferente, mas... enfim, dessas vezes eu entendi que estava tudo bem e fui seguindo lá, fui né, conversando com as famílias, conversando com a diretora, conversando com a escola, mas eu também fui entendendo que eu precisava estudar mais, eu precisava entender mais, né? E fui conversando com outros pais, outras mães, outras famílias, né? A gente vai fazendo as conexões, que eu acho que foi daí quando eu e a Marina, a gente engajou mesmo nisso e pediu para a escola para que começassem ações com as crianças, né? Antes de tudo, não sei se você lembra que a gente falou, vamos se juntar para fazer, tipo, sei lá, um futebol beneficente e pagar para colocar um monte de criança preta nessa escola? Foi porque, mesmo. Né, e aí a gente até depois, estudando um pouco mais, falou, não, a gente vai colocar elas num ambiente hostil. Se a gente fizer isso. A gente queria muito a inclusão na escola. Entendi, porque mas a gente queria complicado mesmo, né? Porque poderia ser uma atitude não muito prazerosa para essas crianças, né? Talvez o olhar das outras não fosse eu acho que inclusão é um tema para um outro podcast muito também importante. Também acho. Porque as inclusões de verdade não acontecem, né? As escolas falam que são inclusivas, colocam as crianças pobres, marginalizadas, pretas dentro da escola, que não têm acesso às viagens de estudo de meio que todas têm, não têm acesso aos tênis que todas têm. Então, é inclusão, vírgula. Né? Não, e a inclusão também vai além, né? Inglês vê, né? E eu acho que vai além, né? Que a gente já conversou também sobre isso. Que é a burrinha da sala, que é a que tem a dificuldade. Eu vivi isso com a minha filha, né? Infelizmente. E depois até contei a história. Enfim, hoje ela é uma jornalista, trabalha com cinema, foi escolhida no Mackenzie como a melhor jornalista pelo CNPq, como pesquisadora e tal. E você vê, mas ela viveu uma vida sendo julgada porque ela era atípica. Por uma dificuldade. Então a gente vê isso em vários. E aí você pensa que a pessoa não tem dificuldade. Ela é simplesmente só julgada pela cor que ela veio no mundo. Isso. Então isso é uma coisa que, assim,
é um outro tema, e o buraco é muito mais embaixo. Essa coisa do incluir, vamos pagar para as crianças estarem aqui, não é bem assim. O buraco é lá atrás, né? É onde elas estão. Aqui, a gente, sim, vive numa bolha da bolha da bolha. É verdade. Né? Então, assim, aqui a gente tem umas 4 camadas de bolha e tem gente que ainda tem umas 6. Entendeu? Umas camadas assim. Então, assim, o lance é o acesso a, né? É de onde essas crianças já começam. Né? De onde a sua criança, a minha criança e a criança lá, né, que tá lá na periferia, que foi marginalizada e que não vem da geração dela e nem dos pais e nem do avô, vem lá de trás. E ela continua. Então, assim, é um negócio que se você me perguntar, você acha que vai acabar? Não. Ela sempre fala isso pra mim, eu fico tão triste. Não vai acabar. Não existe essa possibilidade, porque, assim, as pessoas ganham dinheiro com isso. É verdade. Infelizmente, por isso que eu falo, Nós é um assunto é verdade, longo, é verdade. as pessoas ganham dinheiro com isso. É verdade. Então, assim, qual é a chance de acabar? 0. O que a gente tem que fazer é começar a entender. Eu acho que o lugar de fala dos brancos, por exemplo, é o lugar do privilégio. Eu não concordo muito com... Às vezes as pessoas falam, você não tem lugar de fala. Você tem um lugar de fala, todo mundo tem. Eu tenho o meu do meu lugar, das minhas... Você tem o seu da sua. Né? Coisas que você nunca passou e você nunca vai saber. É isso aí. Né? Então, assim, quando eu olho pro Dan, né, que é um menino que eu acho ele muito fofo, adoro ele, assim. Mas eu falo, cara, ele tem que aprender a ser forte. Infelizmente, ele vai ter que ser mais forte do que os irmãos dele. É isso aí. Entendeu? Porque o lugar onde ele vai acessar os mesmos lugares do irmão. Só que a visão que as pessoas vão ter dele e dos irmãos dele é completamente diferente. Né? Então, assim, quando você eu sou uma menina negra, né? Apesar de ter a mãe japonesa, mas eu na rua, eu tenho esse aspecto aqui, né? Então, para as pessoas, eu sou uma mulher preta, né? Então, assim, eu lido com isso todos os dias. Lidei com isso outro dia no shopping Morumbi, entendeu? Que assim, aí quando a pessoa vê que sou eu, assim, que reconhece, eu ainda tenho um lance de ser artista, né? Então, assim, as pessoas reconhecem e tudo mais. Mas aquele primeiro momento que ela não reconhece, o olhar é outro. Mas eu ia te fazer essa pergunta, Luciana. Você acha que, por exemplo, seu lugar... Porque você nasceu de uma família já muito conhecida, né? Sim, filha de Jair Rodrigues. Não falar mais nada. Sim, claro. Mas você sentia isso? A gente sente sempre isso. Assim, quando eu vou pra fora do país, eu não sou filha de Jair Rodrigues. Eu sou uma mulher preta na rua que vai sendo seguida pelos lugares. Você vai entrar numa loja, tipo loja de departamento, você é seguido. Pra olhar, você tá com sacola. Meu pai era seguido. Então é um negócio que você fala, minha mãe nunca foi. Né? Minha mãe não sabe o que é isso. Meu ex-marido, que é branco também, um homem branco, e é muito doido, né? Porque não importa nada do que você faça toda a sua vida. Não importa. Eu já, assim... E é uma coisa lógica, a gente tem... Uma vez eu falei que a gente tinha um privilégio, aí um homem negro falou assim, você não pode dizer que porque gente preta não tem privilégio. Aí eu falei... Vamos pensar assim, vai. Então, dentro do que é um privilégio, vamos dizer assim, que eu tenho esse. Né? Porque por ser uma família de artista. Claro. Né? Por ser, e graças a Deus, um artista que é muito querido, né? No mundo inteiro, assim. Mas é um lugar que as pessoas, tipo, olham porque é artista. Porque se não fosse também... E muitas vezes que eu não fui reconhecida, né? Assim, aí quando a mulher... No Shopping Morumbi esses dias. Quando a mulher viu o cara, ela deu aquela travada, assim, entendeu? Porque ela foi atrás do Tony. Porque o Tony tava comigo e falou, mãe, vou levar o casaco pra você ali, pra você experimentar. Porque ele falou, onde tem um espelho nessa loja, né? Aí ele falou assim, tem um lá na entrada. Aí eu falei, então peraí, segura o casaco aqui, eu vou pegar outra blusa e já prova ali os 2 casacos, né? E aí ele foi. No que ele foi, eu vi a mulher saiu correndo pra frente da porta, assim. Meu Deus, que absurdo. Aí eu olhei, eu vi, né? Porque a gente fica ligado. Claro, fica ligado. Você já sabe. Com o radar, né? É o isso que que eu ela falo falou. que a criança é diferente, porque ele não sacou nada disso, né? Claro. Pra ele era assim, uma pessoa que foi pra lá. Mas ele não sacou mesmo. Então, mas é porque assim, ele não sacou, mas eu tenho que sacar antes dele. Pra que ele não seja traumatizado por isso, entendeu? Então, assim, o trabalho dela é esse. Ela tem que sacar antes. Porque senão, assim... eu conversando com uma mãe também, uma vez, uma mãe preta, e falou assim, cara, eu tava com a minha filha, e a minha melhor amiga é branca, com a filha dela, foram na praia, foram pegar um negócio, um Guaraná. Um lugar que, tipo, todo mundo conhece todo mundo ali. Na hora que a menina foi, a filha da amiga, foi, pegou o Guaraná... Só que a mãe já estava ligada, então ela ficou de longe olhando, assim, né? Só que a menininha foi com a amiga dela. Então foi lá na geladeira pegar um Guaraná. Na hora que ela tava indo na geladeira, a mãe saiu correndo, assim, ó. Aí entrou na frente e falou, tá comigo aquele? Não, tudo bem. Que ela viu o cara já saindo do balcão. Olha. Entendeu? Então, assim, são coisas, porque você fala, vai acabar? Não.
Porque isso vai passando de geração em geração. Então, assim, talvez acabe quando a gente não estiver mais aqui. Não sei, eu não tenho a menor esperança disso. Porque quando você vê, e aí você vê as pessoas sendo criadas, aí você vê, na escola dos meus filhos, eles têm lá uma, né, depois da gente falar bastante sobre isso, mas tem que 3, 4 mães negras, que sou eu e mais 3, né, mas eu achei muito legal que eles abraçaram isso, chamaram o Instituto Gira para fazer palestras para os pais, para os professores, em como lidar com isso tudo. E aí quando você vê os filhos, alguns adolescentes, lá assim, olha, vai ter a palestra de, então eu posso faltar. Então você fala, cara, quanto isso está sendo conversado dentro de casa? Então, eu ia chegar nisso. De que maneira vocês acham que é possível começar a educar, sabe, para esse olhar? Primeiro é assumir que todo mundo é racista. Exato. Eu ia o falar primeiro isso. ponto. Eu ia falar Exato. isso. Desculpa. Não, mas é exatamente falar. isso. Mas acho que o primeiro ponto é assumir. E as pessoas não querem assumir. Porque isso traz algumas coisas que, putz, eu fiz isso, caramba. Não, então eu não sou. Mas é porque impressionante quão pouco precisa pro branco se doer, né? E aí porque não tá acostumado, né? As dores ele fez como? As dores que eles tinham, ele escravia e falava, vem cá você, e vou fazer aqui, eu mato, eu torturo, é isso. São 4 séculos, né, gente? Então, não assim, é uma coisa de hoje, é isso, né? eu vou lá botar nos museus que, as artes africanas... Desculpa, cara, mas assim, tudo roubado, né? Aí eu falei, aí é fácil. Dizer, não, mas eu tô preservando. Eu falei, preservando o que você fez? Você entrou lá, ripou tudo e disse que tá preservando. Você tirou de lá, botou aqui e falou, olha, eu tô preservando, entendeu? É uma coisa de louco, entende? Então, assim, o primeiro passo é isso, é que assim, por que é difícil? Porque são séculos e séculos e séculos disso, né? De tratando como pior que animal. Agora eu tenho usado o que tem acontecido com o Dan na escola para mostrar para a direção da escola que precisa ser conversado, né? Quando acontece o ato com o Dan, esse ano foram 2 vezes na escola, né? E a segunda vez ele chorou. Ele nunca tinha chorado, então aí doeu, né? Aí sentiu. Porque os pais me entram em contato. Porque sente da primeira vez. Então aí deve Só ter que guardado. não entende direito. Eu já passei várias vezes por isso. Você não entende direito. Você fala... não é possível, né? Até hoje, às vezes, assim, por que você fala, por que não falou isso? Você acha tão absurdo aquilo. E no caso dele, partir do melhor amigo dele, você fala, não é verdade. Não fez. Não, e assim, outra coisa é aquela coisa, né? Mexeu com o seu filho também. Ave Maria. Não é verdade? Você vira uma leoa. Mas olha que legal isso, né? Assim, eu me coloco no lugar de racista desde que eu percebi que eu tenho um filho negro, né? Eu não sei se antes eu me colocaria, né? Eu não sei se eu estaria hoje encabeçando um movimento tão grande se eu não tivesse o Dandan. Provavelmente não, Cacá. Né? Então eu preciso... Isso é muito fácil para eu falar e para eu admitir, né? Mas eu me coloco muito no lugar do outro, porque eu poderia ser essa outra mãe, né? E não é porque eu tenho um filho negro que os outros 2 não vão ser racistas também, e não vão magoar, inclusive, o irmão, porque eles sabem o ponto fraco, né? E aí, a hora que acontece uma parada dessa, que a mãe me liga falando, eu não sei o que eu faço, a gente não é... Então, vamos conversar. E aí, é nesse momento que a gente tenta mobilizar a escola, né? Para dizer, precisamos conversar com esses pais para contar que tá vindo de dentro de casa, que tá vindo das outras gerações, que tá vindo... E que, assim, esse menino, essa menina, às vezes nem sabe o que tá fazendo, né? Apesar de hoje estar muito evidente na televisão, o jogador, mas né? dependendo da idade, não sabe mesmo. Tá replicando, tá reproduzindo, replicando. É a regra do pescoço, né? Então exato. Fica muito fácil de você perceber que a cor mais clara é melhor. Se você é branca, é melhor. Exato. Isso é internalizado, acho que muito rápido, né? Muito rápido. E se você não fala sobre isso, eu acho que esse é um grande... Voltando a fazer para a sua pergunta, né? Do como que você lida com isso dentro de casa. Ninguém na minha casa é preto. Mas acho que desde que a gente começou a se movimentar para isso, a escolha de filmes, a escolha de música, ou quando alguma coisa, ou o lugar que a gente vai, o 360 que você tem que fazer, e tá sempre ligado nisso, é uma coisa que eu acho que a gente tenta fazer. O primeiro passo, é isso aí. Vai demorar muito, mas eu falo, esse é o primeiro passo. Sem dúvida. Eu acho que assim, os nossos aliados aqui, que a gente sempre fala, são as pessoas que reconhecem que são mesmo. Porque assim, ninguém nunca entrou num lugar e olhou, deixa eu ver aqui quantos negros tem aqui hoje. Isso é coisa que eu faço, isso é coisa que meu pai fez a vida inteira, né? Isso é coisa que a gente olhava e falava, puta, eu olhava e falava, pai, só tem nós hoje, hein?
Aí ele fala, pô, é verdade, né? Nós e os caras que estão trabalhando. Então, assim, é esse lugar de acesso. Então, assim, é um negócio que nunca ninguém olhou pra isso. E vocês conversam, você, obviamente, né, Cacá, muito, né, com o Dandan e em casa, né? Muito. Vocês têm muito essa conversa? Não tenho, Luciana? eu falo pro meu filho, assim como eu falei pra ela. Eu falei, cara, a criação é diferente. Porque, assim, o amigo dele, tinha um amigo que chamava Enzo. Literalmente um loiro do olho azul. Que era um menino super incrível, assim. Ama os pais e tudo mais. Mas eu falei, cara, se você tá com o Enzo, você é adolescente, você e o Enzo tá correndo na rua, você não vai correr. Você vai... Infelizmente eu tenho que falar isso. Porque, assim, ele não pode correr. Né? As mães de meninos negros, infelizmente é isso. Você tem que ensinar a coisa que jamais você pensou isso na sua vida. Né? Jamais você pensou antes do Dandan. A saia... Você vai sair de bicicleta? Pode ir com a bicicleta. Mas tem muitas mães que falam, leva a nota fiscal. Ai, meu Deus. Aí você fala, mas isso é normal. Que loucura. Mas você sabe que a Você minha entende mãe... que é um normal tão absurdo, mas é normal. Tipo assim, leva identidade, carteira de trabalho, cadê? O que mais você tem aí? O outro pode... esqueci. Eu tava Porque lendo por muito menos eles morrem. A minha mãe fez isso com meu irmão há muitos anos. Meu irmão é bem mais moreno de pele do que eu, mas não é negro. Mas toma sol, fica... Nossa, o Dandan, assim, né, tá quase lá com o meu irmão. E a minha mãe uma vez falou pra ele, a gente morava em Perdizes, ele andava muito pela rua e ele foi até, sei lá, até o shopping Matarazzo na época. E falou, filho, se algum policial te parar, dá um sorriso, porque ele usava aparelho. Né? Quem usava aparelho? Né? Quem tem condições, então você vê, eu tenho assim memórias de que minha mãe pensava sobre isso com ele, mas é nunca, muita loucura, né? assim, A gente não pensar tem, nisso, né? Não vejo ancestralidade negra na minha família, né? Mas ele mais moreno de pele e ela falou isso pra ele. Então, o correr na rua... O que tem, né? Seu cabelo. Não, então, tem. Agora tô achando. Tô achando. Em algum então, lugar mas eu não ali vejo, tem, né? Eu não sim, vi, sim, assim. Eu sim. conheci até minha bisavó, meu bisavô, super brancos, né? Assim, nunca vi uma pele preta perto de mim, da família. Mas isso são coisas muito tristes, né? Mas são muito, coisas que as mães ensinam os filhos. E a não gente corre, escuta muito não isso, vai, né? leva Não pode sair com roupa, né? Rasgada, imagina. Não pode sair bagunçado de casa. Exata, gorro, exata numa bike, né? Na Mas bicicleta eu tenho um caso mais ou menos interessante sobre isso, porque teve o Guilherme, acho que tinha 3 ou 4 anos, quando saiu o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso. Que tem o Miles Morales, que é o Homem-Aranha negro. É o Tony. Nossa, ele falou, sou eu, mãe. Eu falei, você, filha. É muito demais. A gente estava num posto abastecendo, posto meio escuro, chegou um menino de capuz querendo vender bala pra gente e eu lutando contra todo o racismo estrutural dentro de mim para não trancar o carro, sabe? Quando eu vejo a criança aparecendo, vou, compro a bala, tal, não sei o que. Quando ele sai, meu filho que está no carro, ele fala, mãe, ele parece um Homem-Aranha. Uau. Ai, que legal. E aí me deu um estalo sobre referência, né? Então, assim, vira uma coisa de festa em casa, o Dan tem que vir. Tem uma coisa assim, a gente precisa ter representatividade no dia a dia. As pessoas que vão na minha casa trabalhar, ou não sei o que tem, elas vão sentar na mesa com a gente, ou elas vão vir para a festa dos meus filhos. E a gente vai tentar trazer essa relação para algum lugar de convivência onde você consegue criar relações. E mostrar para as crianças, né, que tá lá. Porque aqui é difícil, né? É Granja. Granja Viana. Você tem as comunidades por perto. Mas dentro dos condomínios, dentro das escolas. Aqui é o que você falou, é a bolha da bolha da bolha, entendeu? sabe? Então, tipo, é um negócio que é muito difícil. Mas a hora que você cria um vínculo, você segura. Você fala, não sai mais de perto. Eu preciso dessa referência. Quando eu vi o Dan com os dread, eu falei, opa, vamos lá, vamos comprar um. Não, eu acho que vamos bronca, porque não tava usando direito. Eu acho que a gente precisa aprender, né? O meu namorado é negro, né? Aí ele falou assim, eu vou comprar a bucha pra esse menino. Aí comprou, aí falou assim, eu vou ensinar ele a usar. Ele falou, Luciana, mas passa lá e entrega. Gente, a gente demorou, sei lá, umas 2 semanas, eu levava cada bronca. Você ensinou ele a usar? Eu falei, não, quem vai ensinar é você. Eu já sei, já dei a bucha lá. A minha parte eu fiz, era só o transporte. Mas é que é difícil isso aí, né? Porque, claro, assim, claro eu cresci uma menina negra, só tinha eu na minha escola, né? Então, assim, eu era feia, porque eu não era padrão, né? Nunca fui padrão de nada, porque alta, negra, o cabelo assim, qual era a chance de eu me sentir bonita? Nunca. Eu tive problema com meu cabelo até os 20 anos de idade. Imagina. Então isso é terrível, né? Você não se reconhecer, você não se vê. Eu não me vi em produto, é como se eu não usasse
shampoo, não uso creme, não uso sabão em pó, não uso nada. Porque nunca tem eu ali, nunca tem alguém. Hoje em dia já tem. Eu ia falar isso, eu acho que isso evoluiu. Isso evoluiu bastante. Evoluiu. A questão da diversidade, na questão publicitária. Eu que lido muito com mídia. Eu já a gente percebe várias capas de revista. E, cara, porque sou eu. Aí quando você olhava, você via que a pessoa que tava lá era uma loira, era uma mulher branca. Aí vamos lá, eu cresci sem referência de princesa. Que princesa que tinha homem? É verdade. Acho que não tem até hoje, porque tem a Tiana, hoje mas tem a Tiana lisa o cabelo, né? Ela lisa? A Tiana não tem cabelo liso? Ela tem cabelo liso? Ela tem? Eu não lembro direito. Eu lembro que no começo ela tá com o cabelo preso, assim. Não, certamente não é. Então, assim, não tem princesa. É muito louco né? isso. Então, assim, você cresce falando, mas e aí? Aí, assim, aí tem a ruiva, aí tem, né? Tem a loira, tem a morena. E eu não tenho princesa. Então, assim, eu não podia ser princesa. Mas isso é bem recente, essa mudança é bem recente. Não, eu não tenho dúvida E mesmo disso. assim, eu acho que ela ainda não moveu muito. Eu ia falar não. isso. Eu acho que foi uma pequena evolução, né, nesse sentido da diversidade aparecer mais. Porque antes era isso. Era zero. Não, antes não tinha produto de cabelo. Né? Exatamente. Eu tinha que ir pro Rio, maquiagem, me lembro que eu tinha né? condições. Eu ia pro Rio de Janeiro pra cuidar do cabelo. Porque meu pai, minha mãe, tinha uma amiga, que não sei o quê. E que tinha um Afonjá, que era o único cabeleireiro para cabelos crespos. E era lá no Rio, e mesmo assim, enfim, a tecnologia não era igual hoje. E aí, quando você vai hoje, sei lá, em algumas lojas no shopping, assim, né, de produtos de cabelo, de beleza, você vê, aquele bando, assim, né, tem umas 3, 4 marcas que fazem produtos. Aí, o estudo para isso, o meu cacho é C, 4C, o seu. É isso aí. Então, eu acho legal pra caramba, então, né? isso eu acho legal, a maquiagem, né? Eu ficava branca, eu tenho várias fotos, cara, várias Sério? fotos, um pescoço completamente diferente do rosto. Outro dia eu vi uma entrevista com a Iman, né, ela da Somália, né, e tal, foi casada com o David Bowie e tal, e ela contando sobre isso, porque ela criou uma das maiores marcas de cosméticos, de maquiagem, é dela. Né? E ela criou na época, porque ela mostrava umas fotos assim, gente, era surreal. Eu falava, nossa, eu me reconheço muito aí. Era muito assim, porque a gente tinha aqui marrom e aqui branco. Amarelo, aí misturava umas cores meio nada a ver, assim, pra tentar chegar, mas não tinha, né? Então, isso a gente caminhou. Tipo, eu vejo a minha filha, eu vejo meu filho feliz da vida de ter um black. Né? Eu acho isso maravilhoso, assim. Já fez trança. Ele fez dread, porque eu faço, né? A minha filha colocou, ela não gostou muito, mas ela adora os cachos dela, né? Então, assim, e ela consegue cuidar, então isso é maravilhoso, porque eu também poderia adorar os meus, mas eu não tinha como cuidar, então você faz você detestar o que você tem. Claro. Né? Porque você não sabe como cuidar, né? E minha mãe, japonesa, minha mãe até tem um cabelo mais cacheado, porque o pai dela também tinha uma ascendência negra, mas no geral, não sabe como cuidar, né? E eu falo assim, menina, é bem complicado, porque a menina, a referência é a mãe, né? Sem dúvida. E aí, por exemplo, eu vejo a minha filha, a referência dela, e eu vejo a minha sobrinha, que a mãe é branca, né? É outra coisa, o jeito como ela... Porque ela quer ser a mãe, por mais que a mãe tentou, Lu, ajuda, mas é a mãe dela. Né? Aí ela vê a mãe dela, cabelo liso. Aí ela quer aquele cabelo liso porque a mãe... Mas não é muito, é porque é a referência que ela tem, né? Claro. Então eu falei, nisso, a minha filha saiu um pouco na frente por conta que eu tenho e gosto. Eu tenho e cuido, né? Então eu falo, não, vamos cuidar, vamos fazer, essa é você. Aí ela, pequenininha, uma época se sentiu mal, aí a amiga dela tinha um cabelo lisão, a melhor amiga dela, assim, mas ela falou, menina, eu queria ter seus cachinhos. E é louco, né, isso, né? Essa questão do cabelo, você, né? Sempre eu outro, a vida né? inteira quis Enrolar. deixar ele, sabe, com volume. Mas é isso, a minha avó, eu lembro que ela fazia... É muito louco isso, né? Até hoje. Bigudinho, que chamava. Eu cheguei a fazer bigudinho. Deixar o cabelo aqui, ó. Falando. Porque eu adorava, eu achava É o que amarra o lindo. tecido? É o que faz? Não, era tipo um bob, assim, meio de metal. Pequenininho, assim, sabe? Era pequenininho, mas ele dava um volume. Porque... das cachinhos dourados. Mas isso também é muito louco, né? Que as pessoas querem o cacho, querem o cabelo, mas não querem viver aquilo que a gente vive. É isso. Não, então. É isso. Não, e esse exatamente, lugar eu é sinto. difícil pra gente acionar, que nem pensa. Nem pensa eu nisso. vou ser Eu bem queria o cabelo honesta. assim, mas eu não quero ser É muito você. difícil. É muito difícil a gente acionar, né? É o que a gente tava conversando. É muito Eu difícil. acho que é isso. O primeiro passo é trazer isso. É trazer para as crianças, é trazer pra gente dentro de casa que, sim, vocês são privilegiados, sim. Tem um vídeo
vídeo muito legal na internet. Eu não sei. Depois eu vou até te mandar. Combinado. Porque é um vídeo muito bacana. Que os caras, que eles estão numa faculdade, assim. E aí eles pegam todos os alunos, sei lá, do primeiro ano, lá, não sei o quê. E aí o cara vai falando assim, ó, vocês estão todos aqui, vocês acham que vocês todos têm a mesma possibilidade de chegar. Então vambora. Aí ele falou assim, dá um passo à frente, aí começa. Dá um passo à frente que nunca teve que trabalhar para ajudar os pais. Dá um passo à frente que nunca passou fome. E aí quando os caras olham, só tem a molecada branca na frente. É isso aí. Entendeu? Aí a galera atrás, meio assim, né? E ele fala, mas isso não quer dizer, se eu falar vai, ele pode correr e passar vocês facilmente. Pô, demais, entendeu? hein? Mas é muito importante, assim. Eu fiz a meus filhos verem, eu falei, cara, vocês precisam ver isso. Porque quando a gente fala em meritocracia... Esse mito, né? Entendeu? É um pouco delicado, porque assim, já sai na frente, Já cara. sai na frente. Assim, eu sei que os meus filhos já saem na frente. Os meus já vão sair na frente, porque falam português, falam inglês, falam espanhol. Então já sai na frente, porque teve essa possibilidade uma escola particular. Uma escola particular. Entendeu? Né? Que teve essa possibilidade, que deu a eles essa possibilidade. Entendeu? Então, assim, sai na frente. Agora, tipo, o meu namorado também estudou em escola particular e tudo mais. Só que isso não impede que ele seja, que as pessoas, quando a gente passa, faz assim na bolsa. Né? Outro dia a gente no carro, eu falei, esqueci um troço no carro. E assim, a gente brinca, mas é triste. Eu falei, não vai correr, hein? Ah, vai, sério. Aí ele falou, puta, é mesmo, né? Ainda tem essa. Aí ele falou, ele foi, deu um pique pra pegar um negócio, na hora que ele abriu o carro, que ele fechou, que tava correndo de volta, o cara catou a bolsa. Aí ele até falou pro cara, falou assim, mano, você acabou de me ver passar, eu abri o carro, porra, não é possível. Aí o cara fingiu que não era, ele fala, né? E eu falo também, mas ele assim, ele fingiu que, o cara fingiu e saiu fora, assim, sabe? Ele falou, cara, e ele passa por isso todo santo dia. Então, assim, são todos os dias. Aí você fala, acostuma. Mas acostuma é igual aquele negócio, você vai se arranhando, né? Você acostuma com a dor ali, mas você tá arranhado. Não tem jeito, você sai todo arranhado no final das contas. Né? É complicado. Eu peguei alguns dados que eu achei interessantes, assim, pra gente jogar aqui na conversa. Mas pra gente ver a desigualdade no Brasil, né? Então, assim, olha, 56% é dado do IBGE, tá? A população negra representa cerca de 56% da população brasileira hoje. Quer dizer, esse censo é de 2024, tá? Mas deve ser. Mas é o mais recente, né? É 60%, né? Ou seja, são 40 oprimindo 60, né? É meio que isso aí. É isso. Né? Então, olha, pra gente ver que disparidade, né? E que loucura isso. Porque o nosso país é, na sua grande maioria, negra, né? E a gente olha também um dado aqui interessante. Pessoas negras têm a maior taxa de desemprego e informalidade no país. Isso a gente já é sabido. Trabalhadores negros recebem, em média, salários menores do que trabalhadores brancos, ocupando funções semelhantes. Isso... Aí você imagina uma mulher preta. Que é isso então, que a Marina as tá intersecções. Então, aqui tem esse dado. Ela é mãe. Ou ela é atípica? Ela é uma mãe atípica, preta, quando você vai colocando essas intersecções. Não, então aqui diz, olha, mulheres negras estão entre os grupos mais afetados pela desigualdade social e econômica. Mas aqui diz, cerca de 76% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. Em números absolutos, foram mais de 35 mil pessoas negras assassinadas no último ano. E a chance de uma pessoa negra ser vítima de homicídio no Brasil é quase 3 vezes maior do que a de uma pessoa não negra. Então, são dados alarmantes, né? A gente olha e fica... Então, mas é que assim, esses dados são super, mega importantes pra gente saber, mas as pessoas, às vezes eu tenho essa impressão, as pessoas enxergam muito distante. Sem dúvida. Porque não tá perto dela. Sim, não tá do lado. Porque aí, tipo, é ali na periferia. É sempre pra lá. Né? O que aconteceu com os negros, né, com os escravizados, foi exatamente isso. Beleza, vou passar uma lei aqui, eu solto você. Mas o que você vai fazer de estrutura? Nada. Vocês não merecem nada, vocês não são gente, vão merecer o quê? Aí começa, né? Porque em São Paulo, por exemplo, foi uma ocupação do centro. Depois dali, né? Ali quando você tem Bela Vista, não sei o que, é uma ocupação negra. E dali foram afastando cada vez mais. Não, peraí. Agora o centro da cidade, agora tem uma questão econômica. Você não tem poder aquisitivo, eu tenho.
Ah, mas também não interessa, você não tem poder aquisitivo, eu tenho. Fora daqui. Você, entendeu? Então você vai pra lá. Então foi por isso que os negros estão na periferia. Não, e né? eu acho que tem deles. também um fator aqui que a gente conversou, que é o silêncio, né? Silenciar sobre isso. Fala, Esse eu acho que é o maior problema, né? Quando você não usa o seu privilégio ou o fato de você ter mais portas abertas para não deixar ela aberta e colocar mais gente para dentro. Né? Então, e o silêncio hoje é uma arma poderosíssima de manutenção do racismo. Né? Eu acho que esse é o grande problema. É não falar. É não Porque, falar, assim, as pessoas que têm empresa, né? Você é dono de empresa, olha, dá uma olhada no seu quadro. Pega lá, igual você, né? Igual você falou, pô, tem os currículos aqui, mas não entendi. É isso. É a cor da pele dela. Tipo, nos Estados Unidos o currículo não vem com foto. Aqui tem que vir. Então, assim, é uma coisa meio esquisita. Até uma amiga minha tá falando, ela estudou, né? Ficou um tempo morando lá fora. Ela falou assim, cara, eu fui mandar meu currículo, a pessoa falou, você tem uma foto? Eu falei, foto? Por que você quer uma foto minha? É competência profissional, né? O que vai mudar? Né? Entende? Então, boa aparência, né? Já começa aí, entendeu? Já começa então, assim, aí, tem umas coisas muito... Não, e currículo é entrada. Às vezes é quando, assim, a gente também fez um movimento ativo de trazer as mulheres pretas da empresa para a liderança. A gente até ganhou um prêmio da ONU, mas assim... Maravilhoso. Nossa, maravilhoso, né? Foi pra Gente, ONU, chique. Foi onde eu conheci a Dri, que Maravilhoso. é o nosso outro elo em comum aqui. Que quando a gente colocou essas mulheres na liderança, 60% da liderança da empresa é preta. Elas são mais questionadas. São tidas como incompetentes, né? O que elas fazem, chama teu chefe aí. porque ela não sei o quê. Não é isso? Chama quem resolve. E como é remoto, várias são, inclusive, do Nordeste. Ainda tem um sotaque que vem as Nossa, aí é pior a situação, vem né? as intersecções. E assim, na empresa é só de mulheres, mas tem um homem que é o meu marido, pai dos filhos também. Várias reuniões ele entra assim, do tipo, Diego, eu preciso que você entre na reunião comigo, porque senão não me ouvem. A gente estava conversando. Eu tenho isso até hoje. Aí eu fico olhando assim, aí outro dia eu falei, se eu fosse um homem, você não falaria assim, né? Não tem nada a ver. Eu falei, né? Porque não é possível, né? Porque assim, são coisas que a gente sabe disso. A gente, como mulher, também sabe tudo que a gente passa. Tipo assim, se a pessoa fala assim, 8 horas da noite, a gente tá pertinho, atravessa ali. Você já fala, puta, eu vou atravessar, não vou. É um medo que a gente tem, que nasce com a gente. Infelizmente, o mundo é assim. Né? Então, assim, o mundo é dessa forma com mulheres. Né? Por isso que eu falo, mulheres negras, então, nordestinas... Só aumenta. Cara, é terrível. Aí você precisa de um cara para que as outras pessoas dentro da reunião escutem o que ela fala. Isso é um absurdo. Isso, assim, tipo... Por isso que, assim, eu não tenho muita esperança. Mas não é porque... É porque a gente vive isso diariamente, sabe? Aí você fala, caramba, cara, 2026, senhora, a senhora tá fechando a porta da entrada porque meu filho tá indo no espelho... Entende? Aí você fala, cara, é 2026. Não, e é o que a gente também estava falando sobre isso, que é essa questão do medo de errar, né? Então, se tem uma professora negra lá e 10 brancas, essa negra, se ela falar algo... Ela deslizou. Aconteceu isso, né? Lá Aconteceu? na escola. Se ela não for confundida ainda com a moça que limpa. né? Não, isso eu não tenho dúvida de que aconteceria, né? Pela grande maioria. Mas eu digo assim, ela tem que pisar em ovos o tempo ela tem que se inteiro. provar, ela se provar o tempo todo. Na verdade, ela entra nesse pacto do silêncio sem querer, né? Então, que é um silêncio que a branquitude, a maior parte, faz, né? E aí a pessoa negra entra um pouco nesse pacto para fazer parte da branquitude, sendo que não dá para uma pessoa negra ser branca, né? E não dá para o branco ser negro, mas a gente precisa falar de tudo, que é esse o nosso movimento, né? De falar mais sobre isso e de falar abertamente, de falar que a gente é racista, de falar que a gente erra, para então achar um caminho para consertar. Eu tenho esperança. Eu juro que eu não tenho esperança de acabar, mas eu tenho esperança que as pessoas se conscientizem mais. Então, eu acho que essa conscientização vai levar a gente para um fim. Assim, eu acho que precisa... A gente reencarnar algumas vidas, vamos. A gente chegar no meio termo aqui, talvez assim, precisa constranger, isso a gente tem percebido. Que não vai ter nenhuma mudança se as pessoas não forem constrangidas no lugar em que elas estão. A minha pergunta se elas não fizerem nada. É isso aí, ela tem toda a razão. O que vocês sugerem como movimento? Constranger. Constranger. Isso, cara. Você não faz nada?
Primeiro a gente sugere que trazer a pessoa pra gente. Né? Isso. Primeiro a gente sugere e fala, olha, a gente tem essa ideia. Bora, como você fez. Você veio, né? Aí a gente percebe a negativa da pessoa. Daí a gente oferece uma carta pra pessoa assinar, assim como vocês fizeram, maravilhosa. Aí nem a carta é assinada. Só que ninguém sabe que essa pessoa não assinou essa carta. Então agora a gente vai constranger. Então agora a gente vai falar num podcast sobre isso. A gente vai falar num podcast sobre isso. Porque assim, quem não assina uma carta de compra... Como chama a carta? Carta manifesto? Que vocês fizeram na escola, né? Para as pessoas entenderem. Isso. Vocês fizeram esse movimento na escola. Movimento da escola dos filhos da Lu, né? A gente foi por conta da Dri, que é o elo. Ela foi dando as diretrizes lá, a gente foi seguindo, a gente copiou essa carta mesmo, né? Sem vergonha nenhuma de dizer. E falamos que foi copiada. E falamos que foi copiada, inclusive, dessa escola, né? Mas olha, eu achei muito legal. Desculpa te atravessar. Bora. Mas é porque quem fez o grupo antirracista, olha só que barato, foi uma mãe branca. Ah lá, é o nosso Que ela começou a ver. E assim, graças a Deus, os meninos nunca passaram por isso na escola, mas eu falo pra eles desde que nasceram de que isso existe, de que você é um menino preto. A Nina é mais clara, né? Mas eu falei, você tem a sua mãe, que sou eu, e tem seu avô, e é isso aí, né? Então, assim, é conscientizar disso, né? Então, assim, aí quando a Adri entrou na escola, como é que eu sou? Adri Alves. Né? Alves. A Adri, que é uma querida, cara. Eu gosto muito da Adri, assim. A gente teve conversas incríveis, assim, mas é que eu falava assim, Adri, você tem... E a Adri, a gente chegou à conclusão que a gente é gêmea de mães separadas, porque é o seguinte, a gente tem o mesmo signo, o mesmo ascendente, mesma lua. Vai. A mesma lua. Sério? Nossa, Adri. E ela nasceu no dia do aniversário. Parece que o pai dela faz aniversário no mesmo dia do meu. É mesmo? Eu falei, caramba, Adri, a gente E vocês se conheceram na escola? Na escola, né? Ai, e aí legal. eu falei pra ela várias vezes, eu falei, Adri, você que é mais diplomática e tal, né? Porque ela tem mais paciência, né? Eu falei, eu tenho muita paciência pra falar com a criança. Muita paciência, mas muita, assim. Se precisa falar com uma criança branca, uma preta, eu já falo. Mas com adulto, cara, eu não tenho muita paciência, não. Porque, assim, é sempre esse problema. É sempre, não, imagina, mas meu cunhado, meu amigo. Até um amigo, eu tenho até um amigo. Essa é a fala mais racista que existe no planeta. Essa é a que é mais racista. Entendeu? Porque você não reconhece, entende? Você fala, eu tenho um amigo, mas, eu não quero ele vivendo ali, não quero a mesma vida que ele tem. Né? Não sou capaz de enxergar que eu sou muito mais privilegiado que ele, não porque eu tenho mais dinheiro, porque eu consegui esse passo à frente, eu tava anos à frente dessa pessoa, né? Então eu falava pra Adri, eu falei, Adri, quando é pra criança, amiga, conta comigo, velho, conta comigo, porque eu amo criança, né? Eu acho que a criança tem essa coisa da honestidade, né? Muito. Do ser honesto, assim. E aí me dá uma tristeza, né? Quando você vê uma outra criança machucando uma outra sem nem saber o que ela tá fazendo. Porque eu tenho certeza que esse amigo, pela idade deles, quando chega numa certa idade, você fala, você já tá sabendo como que é. Sim. Entende? Mas assim, repetir um negócio que ele vê na televisão, ele vê no YouTube, ele vê às vezes dentro de casa uma fala, que os pais nem se tocam. Né? Então, acho que é esse o primeiro movimento. É você se tocar disso. É você olhar para o lado e falar, quantos povos indígenas tem aqui? Né? Os povos originários. Não, e você fala, qual a diversidade? Eu estou indo num restaurante. Né? Então, assim, eu, por exemplo, eu vou com o Douglas nos lugares, a gente parece que é um ET, muitas vezes. Né? Assim, você fala, ele fica meio se sentindo mal, assim. É mesmo. Porque eu entendo ele também. Entendeu? Assim, porque... E várias vezes nos lugares, assim, quando ele fala, mas tô chegando depois. Mas você sente? Porque eu acho que você é tão... Não, eu percebo. Pelo menos você passa uma imagem tão segura. Não, mas é que a gente percebe os olhares, né? E aí o que eu falei, eu vim de outro lugar, né? Eu vim de um lugar de filha de artista, né? Então, muitas vezes que eu passei por episódios racistas e tal, você começa a entender que ele existe, né? Eu, adolescente, falei, existe mesmo, né? E que muitas vezes as pessoas deixavam porque eu sou filha do meu pai. Porque é isso, entende? Tipo assim, a mulher da loja, ela deu uma parada porque ela viu que era eu, assim, aí deu aquele sorriso amarelo, né? E eu só olhei pra cara dela, assim, aí ela saiu, foi pra outro lugar, assim, entendeu? E aí você fala, puxa, é isso, constranger,
Porque tem uma hora que a gente fica, não, vamos trazer para um lugar comum, vamos conversar, a gente precisa entender, acolher. Mas tem uma hora que eu acho que, assim... Eu acho que a pessoa também percebeu o constrangimento, sabe? Isso foi muito legal, nem te contei isso, mas um dos pais que se inscreveu para o nosso encontro, que a gente vai fazer semana que vem, com uma outra super parceira também, que abriu espaço pra gente falar. Desculpa te interromper, mas fala um pouco desse encontro, né? Para as pessoas entenderem. A nossa ideia é juntar pais e mães da escola, das nossas crianças, pra gente começar um discurso, começar uma fala, entendendo o que cada um sabe sobre e mostrar um pouquinho que todos somos racistas, né? Mesmo que a pessoa pense, ache ou não lembre nenhuma ação que tenha feito racista na vida, né? E aí a gente, partir desse lugar comum, vai ficar mais fácil a gente entender como a gente pode ser antirracista, né? Como a gente pode ensinar os nossos filhos, que são o nosso futuro, a não terem comportamentos que sejam agressivos, violentos e racistas. E um desses pais que se inscreveu para esse encontro falou para mim assim: Cacá, quantas pessoas vão ter? Eu falei, olha, eu acho que cabe umas 30, 35 no espaço. Aí ele falou assim, ainda bem, se for mais eu vou ter vergonha de falar. Homem, branco, super privilégio aqui na Granja também, um cara conhecido aqui, mas um lugar de privilégio muito, muito grande. E aí ele falou, eu acho que se for mais eu vou ter vergonha de falar, porque eu acho que eu sou racista. Eu falei, guarda. Não, eu falei, guarda. Acho não tenho a mínima dúvida. Olha que legal, a gente nem começou a falar ainda sobre, ele já tá ali, né, pensando. Preocupado, né, porque é isso que eu vou dizer, cara, ó, você lembra aquilo? Conta aqui agora pra todo mundo, né, Mas é que eu acho também que, assim, às vezes, eu pensando sempre no outro também, a gente precisa entender que não pode haver esse julgamento, porque assim, se todos somos, então, cara, todo mundo aprendeu errado. Exatamente. Entendeu? Eu aprendi na escola que meus ancestrais são escravos, eles não são, eles foram escravizados. Eu pode ter sido uma rainha minha ancestral, sei lá, né? Pode ter sido reis e rainhas e tudo mais, só que vieram pra cá muitos morreram, né? Milhões morreram. Então, assim, é o que você vai aprendendo. Outro dia eu fui no centro, ali tem uma livraria embaixo do edifício Copan, que tem majoritariamente autores e autoras negros e negras, né? Cara, eu fiquei tão, assim, feliz de ver aquilo, emocionado, porque eu falei, cara, são livros que, assim, é tanto livro, juro, é uma livraria grande. Nossa, e assim, muitos eu conhecia, mas tem vários outros que eu não conhecia. E eu falei, nossa, cara, e assim, a livraria é enorme, é grande, assim. Alta, né? Até eu fui pegar um livro uma hora, eu falei, moço, como é que eu faço? Eu já sou grande. Nossa, e pra você, se você não conseguir... Não, peraí, a gente tem que pegar a escada. É maravilhosa a livraria. Porque eu vi uma livraria, eu gosto de livraria, eu entrei. Aí eu fui olhando e falei, nossa, aí o cara aqui acho que é 80%, sei lá, de autores negros. E eu falei, cara, que maravilhoso. E livros infantis, livros de história, livros de tudo que é tipo autoajuda, né? Então, assim, são livros de... Então, assim, é começar a conhecer isso, porque... E é isso que eu digo, né? As pessoas têm que também se livrar desse julgamento e de julgar o outro, porque você também é. Então, assim, é tipo, você também é amigo, então tá tudo bem, vamos se juntar, porque só assim a gente começa a dar um passo para que nunca mais aconteça o que aconteceu com o Dan. Para que nunca mais aconteça o que aconteceu com duas meninas lá na escola dos meus filhos, que são diferentes, né? Mas, assim, duas meninas que gostam de trancinha, mas também foram adotadas, e aí fizeram bullying com ela por causa do cabelo, por causa do... Entendeu? Então, assim, é muito difícil isso para uma criança. Eu sei porque eu passei por isso. Você, menina ainda, lidar com cabelo, nossa, gente, é terrível. Né? É uma das piores coisas, porque é a nossa vaidade. Claro. Né? E aí eu via todas de cabelo comprido, e aí na época minha mãe, coitada também, né? Mas era o que ela tinha. Meu irmão raspou um dia a cabeça dele quando era criança. Só que o cabelo dele nasceu igual o cabelo dele né? Só que o meu é mais crespo do que o dele. Então minha mãe olhou e falou assim, olha, se de repente eu raspar o dela... Ela raspou. Ela raspou meu cabelo. Ela raspou. Tadinha, não foi por mal, entende? É porque ela entendia que... Ai, meu Deus. Você entende? Mas é aquela coisa do passado, nasce melhor. Eu ouvi muito isso. Muito. Nossa, se fizer tal coisa, nasce melhor. Se fizer tal coisa... Ou seja, meu cabelo era ruim. Né? O da família inteira era bom, o meu era ruim. Então você imagina crescer com isso.
você tem um cabelo ruim. Não, e a gente escuta, né, expressões. A gente tava conversando cabelo sobre isso. ruim, cabelo Dia negro, bombril, né? Putz, dia negro. Mas aí você fala, né? Aí você tem a música lá, que é linda, mas assim, nega do cabelo duro. Não que não vai, aí você fala, puta, cara, você cresce com isso e você acha que é normal, verdade. né? Mas você vai vendo, você fala, cara, não é normal. Porque, né, aí, assim, a quantidade de bullying que a gente sofre por conta dessas coisas que são normais, né? É bem alta. Então, por isso que eu falo assim, acho que as pessoas precisam reconhecer esse cara aí, precisa reconhecer, tipo, tirar o julgamento. E as pessoas também tirar o julgamento e falar, cara, se a gente tá aqui, estamos todo mundo junto. Exato. Então, vamos tentar agora ver uma maneira para que não repita. Isso, como repetiu até... Como E eu vem acho repetindo, né? E eu acho que as escolas também precisam abrir esse olhar, isso, né? é isso. Ampliar um isso pouco a escola essa... precisa. É porque é o lugar mesmo de educação, né? Sem E a gente tem dúvida. exemplos incríveis de escolas que fazem isso muito bem. E aí eu fico né? muito pé da vida quando eu falo, puta, mas o diretor falou que, né, vamos deixar pra depois. Então. Eu falei, é o maior racista de todos, né? Porque ele não quer nem reconhecer que existe. Então, assim, e ele não olha, né, pros alunos dele? Não, e assim, a gente tá falando de um Não, e é uma momento procrastinação, tão diferente. É um protelar de uma ação que pode ser muito maior, inclusive, né? Quando você tem uma ação dessa, é uma ação que inclui não só o negro, mas que inclui todo mundo ali, né? E que mostra pro funcionário que ele também tá sendo valorizado, mostra pro pai que o cara tá olhando, mostra pra todo mundo que rola um acolhimento. Não é que também começa um grupo desse ou uma ação dessa que nunca mais vai haver erro, né? A gente sabe, lógico, mas é esse um erro vai começo, ser olhado diferente, vai ser acionado diferente. Movimento, né? Você começa a ter... É um movimento de olhar para o outro, né? Porque outro dia eu estava conversando com os meus filhos, assim, eles ficam chocados. Eu fiquei muito orgulhosa disso, assim. Porque eles conversando, falando assim, nossa, fiquei chocada, mãe, que eu passei com as minhas amigas, aí tava aí ela sabe o nome da fulana, né, que limpa lá a escola, só eu dou oi pra ela. Olha. Aí ela falou assim, mãe, outro dia eu fiz de propósito. Eu, tipo, não vou dar oi pra ver. Elas passam como se não existisse. Falei, cara, me senti mal, porque foi chegando perto, falando, gente, ninguém vai falar com a pessoa. Então, assim, é o olhar o outro, né? É o olhar que aquela pessoa... Independente do quê. Claro, entendeu? Assim, você independente. E eu vejo isso muito acontecer, né? Quando você vai em shopping, assim. Muito. Aí tá a tiazinha limpando ali no banheiro e tudo mais. A galera passa por cima Não como se a tá tiazinha nem não aí. estivesse nem aí. Esse é um livro maravilhoso que eu li, se chama Casta, da Isabel Wilkerson. Não sei se estou falando isso certo. Sobre como o racismo é um sistema de casta estruturado em 8 pilares, e um desses pilares é a desumanização, né? Quando você não enxerga outra pessoa como humana, você tolera o massacre dessa população. E tá tudo bem. E tá tudo Tá bem. tudo bem. E se você... E eu acho que é isso. Então, tem uma população que está totalmente desensibilizada para isso, porque simplesmente não enxerga pessoas de outra cor, e foi ensinada há gerações a não enxergar pessoas de outra cor como seres humanos. Então, tudo bem matar. Exatamente. É com eles, não é comigo. Tudo bem gente, comigo. né? Gente, Não, e atrocidades que acontecem, né? Porque não é só o matar, né? Né? A gente vê um... Exatamente. Na passada. Exatamente, é todo Às vezes dia. nem aparece mais, porque não é notícia. E aí muitas pessoas falam, né, às vezes confundem, não, porque no Brasil também não é só o racismo, porque é social. Eu falei, mas o social vem daí, né? Vem do expulsar Exatamente. as pessoas Toda a da minha história. cor pra lá. Vai pra lá. Exatamente. A gente Se vai ficar aqui, distancia, Zona né? Sul, É. entendeu? A gente fica aqui, você vai pra lá. Entendeu? A gente não quer ninguém aqui. É por isso que nos Estados Unidos, a impressão que dá, às vezes, né, que a pessoa fala mais racista, a população deles é menor mesmo, a negra, né? É 30%? Então, mas a gente tem a impressão de que é muito maior, maior, né? A gente tem a impressão de que é a Bahia, né? Porque fala, nossa, lá 80% É né? Mas não é. verdade. É até menor. Mas eles têm essa consciência maior. É verdade. Né? Ele tem essa consciência maior. verdade. E eles têm essa força. Essa força. Porque as pessoas não se unem, né? Aqui as pessoas meio que baixam a cabeça. Pô, é isso aí. Não é isso aí. Entendeu? Tem que aprender a falar também. Né? Outro dia eu tava no shopping e chegou um senhor, tadinho. Fica até com dó, mas você fala, cara, pois é, né? É isso. Essa é a vida. Mas ele assim, você sabe me dizer se isso aqui... Pra você. Eu fiquei olhando pra ele assim, ó. Eu fiquei olhando pra ele, só fiquei olhando, fiquei quieto. Porque era um senhor, né, tadinho, assim. Mas eu fiquei meio com dó por ser esse senhor. Mas eu fiquei... Aí passou várias coisas na minha cabeça em 1 segundo. Imagina. Sabe assim? Eu falei, eu posso xingar, eu posso gritar, eu posso falar um monte de coisa, né? Aí eu só olhei pra ele, assim, fiquei olhando. Aí ele me olhou, ele...
Você não Aí eu trabalha falei, aqui? por que o senhor acha que eu trabalho aqui? Boa. Eu falei, por que o senhor acha? Por que eu... Tipo, não tô nem com a roupa da loja, porque eles estavam com os uniformezinhos, né? entendeu? Assim, Crachá. e eles estavam com o uniformezinho, tipo assim, sei lá, era preto com um negocinho amarelo aqui, eu tava de rosa. Eu falei... É uma loucura. Não, que não sei o que. Aí eu fiquei só olhando assim, né? Aí eu falei, putz, cara, é uma coisa de louco. Aí, tipo, tava o Douglas com o Tony também na loja de tênis. Ele falou, não, fica aí vendo uma coisa com a Nina, eu vou ali ver um negócio de tênis com ele. Aí, tipo, eu aqui, ele falou assim, eu aqui vendo. Opa, deu uma. Ele falou assim, Tony, esse aqui, você gosta desse aqui, desse aqui? Aí chegou o cara pra ele e falou assim, vem cá, você tem um número tal? Aí ele parou, ele botou o tênis de volta. Eu assim. não uso esse número, né? Aí ele ficou olhando e falou assim, cara, eu não faço nem ideia se tem ou não. Eu tô aqui com... E aí o cara saiu meio constrangido. Eu falei, é isso, a gente não pode ter medo disso. Porque assim, as pessoas não costumam... Porque, cara, dá pra ver, né? Ele tá com uma criança mostrando um tênis pra ele. Então, assim, ele não... Qual a chance dele trabalhar? É isso, né? É do olhar, né? Não se colocar no lugar, é desavisado, né? Quer dizer, Mas é isso, entra pensar nisso. Mas pode né? perguntar, né? Não, tudo bem. Tô procurando um vendedor. Tudo bem. Mas assim, é pensar nisso. É igual ela falou ali. Pô, veio a criança, eu tive que trabalhar dentro de mim. Então, façam isso. Trabalhe dentro de você antes de chegar até o... Vou perguntar, falar, não, tá, entendi. Mas isso é o quê? É consciência. Né? Isso tem que ter uma consciência de que você faz isso. Empatia. E você assumir que você faz isso é meio doloroso, né? Porque você vai falar, não, mas eu não... É isso. Não, mas você faz. Por que você acha que eu trabalho aqui? O cara saiu da loja. Na hora que eu perguntei, por que você acha que eu trabalho aqui? Nem de roupa eu tô, né? Nem da... E parte dessas atitudes é a própria ignorância, né? É a própria Mas ignorância, tem que é a falar. falta de consciência. E eu confesso a você que eu muitas vezes não tenho muita paciência pra imagino. isso, porque... entra num lugar assim, eu não quero... É igual, né, a Cleude lá do Instituto Gira falou, ela falou, você não quer falar só sobre isso o tempo inteiro. É claro. Isso eu vivo o tempo inteiro. Ela falou, eu vivo isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então assim, eu não quero só falar disso. É chato, então, né? Assim, então é muito difícil, muitas vezes. Né? Ela fala que eu trabalho com essa conscientização. Mas é revisitar dores todos os dias, a todos os momentos. Né? Então eu falo, cara, é muito complicado, porque hoje também a gente tá em 2026, gente. Você não precisa nem teclar mais, né? Só você falar chat, não me fala sobre. Exatamente. Me fala sobre racismo estrutural. Poxa. Você vai ter um monte de coisa lá. Então, acho que o primeiro, eu falei isso numa reunião, eu falei, gente, vamos pesquisar primeiro? Para de preguiça. Né? Pesquisa primeiro, até pra você ir numa reunião dessa e entender o que é um racismo estrutural, sem que eu tenha que perder 40 minutos da minha fala, explicando para vocês o porquê vocês são tão privilegiados. Claro. Então, assim, primeiro pesquisa, né? Então, e só uma pergunta. Vocês acham que os filhos de vocês já têm uma conscientização diferente? Você acha que teve essa evolução já? Claro que a conversa já existe há muito tempo. Na sua família. Desde que nasceram, né? Mas vocês percebem isso? Eu acho que os meus sim, porque eu tenho Dan em casa. Eu não sei te responder se eu só tivesse filho branco. A Marina é capaz de falar. Eles são racistas, óbvio que são. Mas eles têm uma consciência. Não, eu não tenho dúvida, mas eu digo assim, o nível de consciência é diferente hoje. Talvez esteja um pouco mais além. Eu gostaria de acreditar que sim, mas eu não parto desse lugar, entendeu? Então, a gente foi para Liberdade outro dia e a gente foi de metrô. Assim que a gente saiu do metrô, chegou de cara... E aí tinha um mendigo deitado na rua, o meu mais novo virou e falou para mim assim, nossa, tem muito pobre aqui, né, mãe? Ele soltou essa frase, assim, do nada, como se fosse uma coisa muito, assim... Né? A desumanização, entendeu? Ele não enxergou aquela pessoa como gente, ele não viu um ser humano ali, ele viu um pobre. E isso que eu tento. E isso que eu falo quase que diariamente, né? Não tanto porque não tem a cor, mas assim, a gente tenta. Então, são vários momentos em que você dá 3 passos para trás e vira e fala, onde que eu tô errando agora? Então, mas que são várias coisas para conversar, né? Então, tipo assim, eu vejo
Porque eu tenho 2 adolescentes, né, no caso. Tem uma de 17 e outra de 12. Você tá chamando o Tony de adolescente? Tem 12, Cacá. Já tá, né? Eu não tô chamando Conforme, deixa eu te falar. Eu fui participar de algumas palestras de neurociência, né? Diz que a adolescência... Não existe pré-adolescência. Diz que a adolescência começa já vai direto. Já vai. 11. 11, né? Então, Pior é que é verdade. faz 11 Pior é que é verdade. Se prepara. Então, assim, é bom você enxergar de outra maneira, Cacá. Tá bom, tá bom. Então, assim, são 2 adolescentes que a gente conversa sobre várias coisas, né? E eu falo pra eles todos os dias, vocês vivem na bolha, da bolha, da bolha, da bolha. Porque ainda vocês ainda têm o lance de vocês serem de família de artistas. Falei, então, assim, vocês saibam disso. Né? Talvez, eu falei isso pra eles, talvez vocês não tenham passado por nada na escola por conta de mim. Porque hoje em dia a gente fala, né? A gente tem um lugar para ser ouvido. Então, isso para a escola pode ser que seja bem ruim, né? Então, não sei. Porque, assim, agora o Instituto Gira tá lá. E tá falando com os professores. Como vocês tratam as crianças negras aqui? São poucas, são menos. Mas elas existem. Vocês estão tratando com diferença? Né? Porque também existe isso. O professor... Porque é aquilo lá que você falou. É desumanização. Tá acostumado a enxergar como... o que aconteceu na escravidão? Tanta gente morreu naquele navio lá. Numa aula de história... É como se você estivesse falando da... sanduichado em um monte de coisa. E aí você fala, morreram lá. 1 milhão tá e tudo pouco. bem. Tá tudo bem. Mas acho que até eles mereceram, eles eram bravos, né? Eles eram bravos. Cara, eles brigavam. 1 milhão, mais de 1 milhão. Alô. Aí você fala, pensa aí, 1 milhão de pessoas, coloca aí. Vamos ver uma foto, coloca no chat. Põe 1 milhão de pessoas no lugar. Caramba, é gente pra caramba que morreu numa travessia. Né? Então, assim, eu levo eles, eu fui no Museu Afro-Brasileiro, que é maravilhoso. Já fui. Vocês podem levar os meninos lá, da próxima vez eu vou de novo, porque não dá tempo, né? Porque é muito grande, é muita coisa. Eles foram com a escola, eu acho que a escola levou. Levou? Algum deles. Eles não tinham ido Não no foi Museu na Afro-Brasileiro. Pinacoteca? Não, Museu Afro-Brasileiro. Que é no Ibirapuera Acho ali. que o mais velho. Eu não tinha ido. Com certeza, foi Eu não tinha ido Eu já ainda. fui há muito tempo atrás. Mas mudou, abriu muito, os né? espaços estão estão maiores, né? E aí conta sobre a história. E aí tem lá uns pedaços que foi trazido de algum lugar, desculpa, eu até me esqueci agora, mas que enterrou alguns pedaços da madeira dos navios negreiros. Então eles reconstruíram aquilo ali dentro. Nossa, que lindo. Cara, mas é uma dor, pra mim foi meio dolorido, né? Mas aí você fala, cara, faz parte da história. É isso aí. Né? As pessoas têm que entender que isso existe. Então, assim, você vê uma sala enorme com um navio e como que era construído, né? Aquilo ali para trazer para cá. Então, cara, é bem doído, dolorido, assim, né? Bem dolorido, mas eu falei, vamos ver. Eu acho importante vocês saberem. Nossa, que legal eu levo na Liberdade eles. Também. Eu falei, sabia que a Liberdade era um bairro negro? Né? Ali era ali era um lugar de matança, né? Deles, era lugar... Eu não sabia, Praça da Liberdade. Eu não sabia. E aí, com a imigração ama japonesa oriental... Ela, tanto é que tem a igreja do... Aquela igreja, oh meu Deus do céu... caramba, as pessoas aí devem saber, eu esqueci o nome da igreja, que era uma igreja de escravizados, né? Então era tipo a Igreja da Liberdade ali. Ai, é uma igreja legal. que tem, eu esqueci agora o nome. Faz parte. Faz parte da idade mesmo. Mas você sabe que mostrar a cultura, eu acho que é um ponto importante também, né? Levamos os meninos para Bahia, levamos para as cidades históricas de Minas também, fizemos lá muito roteiro. legal. Não aguentavam mais entrar em igreja, né? Estavam lá super bravos por entrar em igreja. Mas igrejas várias também só de escravizados, né? E desculpa, aí, Santa Cruz das Almas dos Enforcados. É ali na Liberdade. Que era um bairro negro. Então é um movimento muito legal. Bom, gente, eu vou ter que ir terminando aqui. O nosso papo tem papo, né? Posso falar? Foi incrível, gente. Eu aprendi muito também. É o que a gente falou, né? A gente é racista e a gente precisa se colocar nesse lugar para enxergar um pouco, né? Um pouquinho do que vocês vivem, né? A Cacá com o Dandan, a Lu aí com a vida, né? Com a sua história, inteira, com a minha história, com os meus filhos. E a gente como brancas aí,
Empresárias. E realmente num lugar privilegiado. É legal, Mas né? que a gente precisa dessas pessoas nas empresas, né? A gente precisa dessas pessoas em todos os lugares justamente para isso, para se questionar. Entendeu? Questionar mesmo. Eu vejo, assim, as mães brancas ali do nosso grupo, né? Elas se questionam agora, elas vão... Agora, mas eu falei, é um começo, isso é maravilhoso. Porque elas vão nos restaurantes, elas vão nos lugares, elas vão nas reuniões da empresa dela e questiona por que não tem pessoas negras na mesa, né? Por que não tem pessoas negras no cargo de liderança, né? E isso é a maioria das empresas, não tem. A gente viu uma foto, não tem um banco aí que postou uma foto que viralizou até, não foi? Todo mundo de coletinho. E todos brancos. Eram tipo assim, sei lá quantas pessoas que tinham naquela foto que foi tirada de longe, assim, um monte de gente. Eu não vi isso também. Todos brancos. Todos antiga, eles. Antiga, 3 anos atrás. Pandemia. Muito antiga. Mas era daquele que tem 2 letras. Tá. Não pode falar. E aí você fala, nossa, caramba, cadê, cara, né? Cadê, Não, né? e as pessoas, assim, é tão surreal o negócio, assim, não é só surreal a foto, é surreal a pessoa que posta e não percebe isso, né? Ela não consegue nem perceber. Mas você sabe porque que isso foi mais falado por conta disso. Falou, nossa, que diversa essa empresa. E eu tenho certeza que eles não perceberam, porque se eles tivessem percebido, eles não teriam feito. Porque 2023 Então, mas isso acontece muito frequente, viu? E eu te falo que eu faço muita coisa por aqui e às vezes eu dou esse toque. Que é isso. Mas você tem esse olhar. Muito. Lá. Então pronto, já estamos num degrauzinho. Uma vez eu fui fazer uma apresentação num negócio para mães, né? E a menina que cuida lá é uma amiga minha, estudou comigo na escola. E ela faz um evento grande, assim, né, para mães, assim, né, de maternidade e tal. Ela falou, pô, Lu, queria muito que você apresentasse. Beleza, foi apresentar o primeiro ano, assim, eu olhei e falei, caramba, velho. Eu falei, você tem palestrante o dia inteiro. Eu falei, você não pegou uma mulher negra para falar? Uma pessoa negra? Nada? É isso. Talvez ela tenha ficado até um pouco chateada comigo, porque... Não, mas é esse olhar, mas é um né? constrangimento, né? É um constrangimento, tem que falar, claro. Você não pegou um palestrante. Não, por que não tem? Eu falei, peraí. Não, peraí. Falei, me liga então. Tipo claro. Assim, se você quer, me liga. Pode me ligar, você é minha amiga, não tem problema nenhum, me liga. Que a gente vai conversar, eu vou te apresentar uns 15 que poderiam estar aqui falando, né? E eu falei assim, e ali? Não tem uma mãe negra, cara. Tem eu e tinha mais uma, assim. Mas a gente se olhou assim, ficou meio até sem graça, assim. Eu falei, isso acontece muito aqui. Amiga, desculpa, muito entende? ainda. Infelizmente. Mas a gente vai mudar esse jogo. É isso. Então, mas é isso. Tá É o se questionar. Pra esse... Mas é o que eu acho. É se questionar. É o porquê que não está tendo. E se tem escolas, por exemplo, a escola dos meus filhos, eles têm essa questão das escolas públicas, dos melhores escolas públicas, vão estudar. E preparar as crianças para isso, né? Então, assim, eu acho bacana, porque, assim, tem umas coisas das viagens, por exemplo, que eles fazem, a galera mesmo lá, eles fazem um caixa para essas crianças, para elas poderem viajar também. Isso é incrível, né? Então, assim, os próprios alunos fazem parte de um projeto onde eles vão angariando o ano inteiro uma grana que é para isso, que é para essas crianças poderem ter essas mesmas possibilidades. Oportunidade, a mesma não é só juntar o oportunidade. dinheiro, é entender que elas precisam ter a oportunidade. Entender exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E se, para terminar, vocês querem deixar cada uma aqui uma mensagem? Vocês gostariam? A gente falou muito aqui, né? Apresentando, então eu vou terminar. Ou para quem está escutando, o que vocês diriam assim para fechar? Cara, eu acho que a gente precisa de humanidade. A gente precisa das pessoas mais humanas. A gente precisa que a gente enxergue a diferença, né, de que tem, de que a gente é racista e de que a gente se coloca num lugar de privilegiado e que muitas vezes a gente é privilegiado mesmo, né, e que muitas vezes a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Então, por isso que eu falo, a gente precisa dessa humanidade, sabe? De achar, puta, erramos, tem 1 milhão de anos que erramos, mas a gente pode daqui para frente, né? E principalmente, assim, quem tem filhos, né? Assim, eu penso muito nisso, né? Até antes de ser mãe era uma Luciana, depois que é mãe é outra Luciana. É outra coisa que a gente olha, para outro mundo que a gente olha, né? Eu sei que meus filhos não são para mim, eles são para o mundo. Então eu preciso criá-los de uma forma onde eles consigam olhar para esse mundo, para que eles consigam viver onde quer que seja, entendeu? Assim, para olhar que existe, a diversidade existe, né? E que tem os estereótipos, que isso é uma grande bobagem. Né? Os estereótipos também estão aí para provar pra gente que a gente é completamente
tapado para algumas coisas, Sim. né? Então, acho que assim, eu espero que as pessoas agora, 2026, tá tarde já, né, gente? Vamos embora, vamos começar. Vamos acelerar. Vamos acelerar e começar a olhar para isso e ensinar as crianças a verem isso, porque a criança não sabe, a criança não aprende. Do mesmo jeito, né? Acho que foi uma frase do Bob Marley ou do Mandela, que ele fala que do mesmo jeito que aprende, ninguém nasce odiando ninguém. Do mesmo jeito que a gente aprende a odiar, a fazer guerra, a gente aprende a amar. É verdade. Então, assim, a gente não nasce racista. Eles não nascem sabendo, né? E a criança não tem, a cor dele. Não tem nasce isso. Ele vai vendo, ele vai esse percebendo. Esse olhar, é ao contrário, né? Até identifica, mas não é agressivo. Não né? é agressivo. Não é E a Exatamente. gente que mora numa bolha é explicar para essas crianças: vocês estão numa bolha. Quer ver o mundo? Vamos ali. É isso. Vamos ali aqui, na sua cidade mesmo. Vamos ali no centro de Cotia, vamos ali em Carapicuíba, vamos ali no centro de São Paulo também. Numa escola né? pública. Exato, vamos olhar. É legal, isso. assim, a minha adolescente faz Enem, né? Então, assim, fez treineiro e fez isso aqui, e a escola pública. Então, ela falou assim, nossa, como a gente é privilegiado, né, mãe? Eu falei, altamente. Falou assim, nossa, eu vi as escolas, né? Como é a escola, a sala de aula. Nossa, deve ser difícil. Eu falei, então, tem várias coisas. Às vezes a criança, para chegar até essa sala de aula, cara, ela saiu de casa às 4 horas da manhã para poder estar aqui, né? Então, é isso aí. É isso. Cacá, algum Deixa a Marina. Vamos lá. Eu falei, né, que minha mãe era uma Helena, né? Então eu cresci num lugar onde... Muito bom, Eu gente. gostei muito. Mas é porque eu acho que ilustra bem o ambiente onde eu fui criada. Sim, sim. Né? Então sim. você tem a louça separada. Tinha isso, a entrada de serviço, a roupa, loucura, né? Assim, e ali, toda a minha família, feriado, 20 de novembro, feriado de vagabundo, sabe? Coisas assim que eu via, sininho pra balançar, pra buscar. Então, assim, eu cresci nisso. E aí, às vezes, eu fico pensando que talvez alguém que tenha chegado até aqui agora no podcast, e eu com isso? Né? Do tipo, meu filho tem lá um negócio na escola, meu filho tem, não sei o que lá. Tipo, a gente herdou essa casa, né? A gente não causou essa casa, mas a gente não estava lá, não desenhou esse projeto e não financiou esse projeto, mas a gente herdou isso. Mas então, se beneficiaram muito por esse mas projeto. E a gente, exato, estamos na suíte presidencial por causa disso. E se a gente não fizer nada para mudar isso, e eu acho que essa é a grande consequência do racismo, né? Essas crianças morrem, elas... Então, a gente não está falando de uma coisa assim, do bullying, né? Todo mundo sofre bullying, né? Eu não sei o que lá. Não, a gente está falando de morrer. Não, e algo mais profundo também, desse não olhar, né? De não enxergar. Então, é uma casa que a gente precisa reformar. A gente herdou, ela tá cheia de defeito, tá com a fundação toda podre, a gente precisa refazer ela todinha. Muito legal. É isso aí. Então, não adianta falar, esse problema não é meu. Eu acho que é isso. E aí eu somo a fala das duas, que eu sinto que algumas pessoas ainda têm medo dessa participação, dessa fala, dessa inclusão, desse movimento. Então, a minha mensagem fica para não tenha medo, ou se tiver medo, vai com medo mesmo, porque a gente precisa mergulhar nisso. Precisa mudar essa fundação aí, né? Precisa mudar mas essa casa isso, assim, aí. Eu respeito, eu faço, porque tem medo, porque são covardes, né? A gente sentiu isso agora, a gente viu isso, né? E atos covardes levam essas pessoas para outros lugares, né? E aí... E aí não te entristece, né? Você vê que esse adulto covarde tá criando uma criança, né? Exatamente. Exato. E daí dá vontade de você vai fazer criar essa palestra. Como ele tá criando. Como ele tá criando. Exato. Então, acho que é isso, assim, a sua abertura, a abertura da Ana, né, pelo espaço lá da UG pra gente fazer esse encontro, que não será na escola, porque não foi uma porta aberta, né? Mas eu senti um portão aberto quando eu falei com você, né? Quando a Lu topou participar, quando a Ana deu espaço. Então, sem medo, né? Assim, como isso vai repercutir, como isso vai... É bom. Em algum momento isso vai ser bom, isso tem que emocionar, isso tem que agradar, isso vai ser bom pro meu filho, isso vai ser bom pros seus, isso vai ser bom pros seus, vai ser bom pra todo mundo. Exato, e vai ser bom pra todo mundo, porque a gente precisa nós. falar sobre isso, a gente precisa se identificar e a gente precisa falar muito, precisa aprender, precisa trocar muito. Então, sem medo, né? Só bora, só vamos. Ai, gente, Obrigada. olha,
Se deixar, a gente fica aqui Eu uns ia falar, 89 minutos olha, só. Eu já fiz ficaria- isso na escola, eu já escrevi aqui rapidinho. Alguém pega, por 74, ó. favor, o jogo. Olha, então ser mãe é isso também, entendeu? Elas estão aqui, mas com a cabeça ali, A ó, gente tá aqui, ó. com Só, os filhos. é por isso que o povo fala, mas ai, que mal criada levar celular. Eu falei, é isso, não, cara. não. É que a Eu cabeça super da entendo. gente. Eles estão em casa. Eu liguei, eu mandei mensagem pro seu marido. Uma mulher já. Esquece. E Cacá, eu tenho uma mulher, ó. Você E tá meu de olho celular nela, tá né? aqui É também. isso. Olha, se a Então, gente for assim, falar, fazer olha, um podcast de mães na perimenopausa, lascou. Nossa, então a próxima vai ser sobre outro tema. Boa, Bom, boa. gente, olha, foi Obrigada. assim, demais. Muito obrigada. Foi enriquecedor. tudo, não? Foi tudo. Ah, que maravilha. Até sonoro, até musical. Ela é muito musical. E assim, olha, foi um podcast grato, assim, me deu energia, me que bom. deu um olhar diferente para muita coisa. É muito bom escutar de vocês e tentar me colocar um pouco nesse lugar, né? Então. E assim, só um detalhe: você não vai conseguir se colocar nesse lugar, mas quando você Não. conseguir enxergar que esse lugar existe. Exatamente. Já muda, porque as pessoas não enxergam isso. nem que ele existe. É isso. Como tinha isso. um pai na escola que tava no grupo, lá, porque é mimimi. Eu falei, putz, cara, esse cara aí, aí eu falei pra Adri, Adri, eu não tenho paciência pra cara igual ele, parece. Aí eu vou falar, aí tem já aquele cancela, aí vai ter cancela. aquele estereótipo, que a mulher preta ela é claro, agressiva. agressiva. É prepotente. Aí eu né? falei, então, eu raivosa. vou já provar pra ele que o estereótipo que ele criou é verdade. Bom, mas é isso. Muito obrigada. Obrigado Mais a uma vocês. vez. Foi um Obrigada. prazer Beijo ter pra vocês, mulheres maravilhosas, inteligentes e tudo mais, e mães. Obrigado. Né? Como é isso que é o nome do nosso técnico aqui? Conrado. Conrado. Olha, Conrado. Conrado. E eu quero. Conrado é cheio de câmera aqui, ó. Rapaz. Eu quero, olha, brindar esse encontro com a Cacau Show, nossa patrocinadora. Ela tem 3 lojas, 3 unidades por aqui. Quilômetro 39, Vargem Grande, Jardim Primavera em Cotia. Então Você agora... podia ter feito isso no começo, que eu Né? tava esperando pra no gente- começo. mas já era pra ter Poxa. pego. Então pronto, a gente vai aqui. Obrigada a Cacau vocês. Show. E olha, se liguem aí que vai ter mais conversa pra gente por parar aqui. de falar. Muito obrigada. E a gente se vê no próximo. Obrigada. Só pra-